Boa tarde, meus ouvintes da Rádio Cidade de Jundiaí. Eu sou Marcelo Fagundes. Todas as terças-feiras, a partir das 14 horas, estarei com você durante 60 minutos, aqui pela Rádio Cidade, com o programa Mente Poderosa. Nesses encontros, vamos abordar temas diferentes ligados às terapias integrativas, como a que eu pratico, tá? E com as músicas binaurais e também o teste de biorressonância. Você pode me ouvir pela rádio, sintonizando 730 AM, ou me assistir, isso com imagem e som, pelas redes sociais da rádio, Rádio Cidade Jundiaí. No YouTube e no Facebook, eu estou também no meu Instagram, tá certo? Maestro Marcelo Fagundes. Se você quiser, pode me mandar mensagens também diretamente no WhatsApp da rádio, no 11 977 999000, repetindo, no 11 977 999000. Feitas as apresentações, desde já agradeço a você pela sua audiência e começa agora o programa Mente Poderosa. E antes de começarmos o nosso programa desta semana, quero te dar uma dica muito especial. Quer destaque imediato para a sua marca? A LED Colibri coloca a sua marca em painéis de LED nos pontos mais movimentados de Jundiaí, Itatiba, Bragança Paulista, Atibaia, Caraguatatuba e São Sebastião. Lojas, clínicas, restaurantes, indústrias, pequenos, médios, grandes comércios, tá? Aqui a sua marca vai aparecer, com certeza. Ligue agora no 11 95878 1017, repetindo, no 11 95878 1017. LED Colibri, onde sua marca aparece. E eu quero te dar uma dica de beleza. Para levantar a sua autoestima, você tem que conhecer um lugar incrível. Um salão de beleza completo no centro de Jundiaí, com uma equipe acolhedora e super profissional. Beleza Brasil. Surpreenda-se. Ligue agora lá e já agende a sua transformação no 11 98238 6366. Num único local você tem corte, escova, hidratação, estética, depilação, maquiagem, massagista, manicure, pedicure e química em geral. Liga agora lá, Beleza Brasil, no 98238 6366. E agora você também pode divulgar seus produtos e serviços aqui nos meus programas de rádio. Isso mesmo, num investimento bem pequeno, você vai poder divulgar para todos os meus ouvintes. E olha, são muitos, hein? E com certeza vai ter muito sucesso. Me chama no WhatsApp que eu te explico melhor. No 11 99656 9137. Repetindo, no 11 99656 9137. Vocês sabem que eu só indico profissionais da mais alta credibilidade e competência. Este é o caso da minha amiga doutora Creuza Ferreira. Ela é psicóloga clínica há mais de 20 anos, atendendo adultos, adolescentes, idosos. Formada em psicologia pela UMEP e psicanalista com especialização em psicoterapia breve. É uma técnica rápida, prática e muito eficiente. Casos de depressão, perdas, ansiedade, luto, separações. Ela também é facilitadora em constelação sistêmica familiar. Ela atende na sua clínica e também online, o país todo. Quer conhecer seu trabalho? Liga agora para ela no 11 97126 4358. Repetindo, no 11 97126 4358. E outra dica bem legal que eu quero te dar é da Keyboard Editora Musical e também da Keyboard Escola de Música, em Jundiaí. Estamos com as matrículas abertas para todos os nossos cursos presenciais. Mas, se você não é daqui da região de Jundiaí, você pode estudar à distância. Conheça nossos métodos de ensino. Me liga e eu te explico melhor como funciona os cursos presenciais na nossa unidade em Jundiaí ou os cursos à distância, estudando no Brasil todo. Me liga
no 11 996569137 ou conheça o site da Keyboard, www.keyboard.art.br, ou me liga no 11 996569137. Uma mente poderosa. E o programa de hoje será sobre a sorte ou o azar. Você acredita nisso? Muitas pessoas acham que o sucesso ou a falta dele se dá à sorte. Porém, nos diz o bom senso que o fruto destas conquistas se deve ao trabalho em prol da realização dos nossos objetivos. A sabedoria popular define desta forma: Deus ajuda quem cedo madruga, não é mesmo? Então, não perca esta oportunidade de entender um pouco mais sobre isso. Não sai daqui e prestigie o meu programa de hoje, tá certo? Pega um papel e uma caneta, pois sempre temos algumas dicas bem legais para você. Então, vou lhe fazer esta pergunta novamente. Você acredita em sorte ou azar? Mas antes vou te contar uma história bem interessante. Era uma vez um menino pobre que morava na China e desejava muito ter um cavalo, mas não tinha dinheiro. Justamente neste dia, passou na sua rua uma cavalaria que levava um potrinho, incapaz de acompanhar o grupo. O dono da cavalaria, tendo conhecimento do desejo do menino, perguntou se ele queria o potrinho. Jubiloso, o menino aceitou, claro, né? Um vizinho disse ao pai do garoto: "Nossa, como seu filho tem sorte." "Por quê?" perguntou o pai. "O seu filho queria um cavalo, passa uma cavalaria e ele recebe um potrinho. Não é ter sorte?" E o pai respondeu: "Pode ser sorte ou pode ser azar. Pode ser bom ou pode ser mal", comentou o pai do garoto. O menino cuidou do cavalo com todo zelo, mas um dia, já crescido, o animal fugiu. Desta vez, o vizinho disse: "Nossa, o seu filho é azarado, hein? Ganha um potrinho, cuida dele até a fase adulta e o potro adulto foge." O pai respondeu: "Pode ser sorte ou pode ser azar. Pode ser bom ou pode ser mal." O tempo passa e um dia o cavalo volta com uma manada selvagem. O menino, agora um rapaz, consegue cercá-los e fica com todos eles. Observou o vizinho novamente. "O seu filho tem muita sorte. Ganha um potrinho, cria-o, ele foge e volta com um bando de cavalos selvagens." O pai responde: "Pode ser sorte ou pode ser azar. Pode ser bom ou pode ser mal." Respondeu o pai do garoto. Mais tarde, o rapaz estava a treinar um dos seus cavalos, cai e quebra uma das suas pernas. "O seu filho tem muito azar." O cavalo foge, volta com uma manada selvagem, o rapaz vai, treina um deles e aí quebra uma perna. O pai do jovem diz: "Pode ser sorte ou pode ser azar. Pode ser bom ou pode ser mal." Dias depois, o reino onde morava esta família declara guerra ao reino vizinho. Todos os jovens são convocados, menos o rapaz que estava com a perna quebrada. O vizinho repete: "O seu filho tem muita sorte." Assim é a vida. Tudo o que acontece pode ser sorte ou pode ser azar. Depende do que vem a seguir. O que parece azar no momento pode ser sorte no futuro. Então vamos viver e perceber cada detalhe em nossas vidas. Fazendo isso, tenho certeza que se sentirá uma pessoa sortuda e abençoada. E para entender um pouco sobre o que seja sorte ou azar, vou relatar uma pesquisa feita pelo psicólogo inglês Richard Wiseman e publicada pela revista Viver, Mente e Cérebro, onde foi publicado um anúncio no jornal recrutando pessoas que se consideravam sortudas e outras azaradas. Ao analisar todo o grupo de pessoas, percebeu-se que apenas 10% das pessoas que se consideravam sortudas ou azaradas apresentavam algum diferencial em suas vidas, de coisas boas ou ruins acontecendo. Portanto, 90% das pessoas que se consideravam sortudas não apresentavam nada em especial que pudesse provar que a sorte influenciava na sua vida. O mesmo com as pessoas que se consideravam azaradas. Também não foi encontrado um nível maior de eventos negativos que pudesse caracterizar infortúnios provocados pelo azar.
Será que podemos concluir que sorte ou azar é muito mais um estado de espírito do que eventos concretos? Mas havia os 10% que tinham em suas vidas evidências de sorte ou azar, ou seja, coisas boas ou ruins acontecendo acima da média. Os cientistas, ao analisarem estes grupos, perceberam que os azarados tinham visão em foco, ou seja, não tinham o hábito de ver todos os aspectos em cada questão. Tinham dificuldade de visão ampliada, de olhar para tudo o que se rodeia. São mais tensos, são concentrados e perdem o contexto geral. Para esta avaliação, fizeram um experimento onde deram um jornal e pediram que contassem quantas fotos haviam no jornal. O número total estava impresso de forma evidente em uma das páginas. O grupo dos sortudos teve a sua tarefa aliviada, pois percebeu a resposta clara e, portanto, não havia necessidade de continuar se desgastando contando até o fim. Mas os azarados, que na realidade eram pessoas mais tensas, mais concentradas, sem habilidades em perceber o contexto geral, tinham que fazer as contas até o final do jornal. Parece que para ter sorte seria interessante desenvolver habilidades onde as oportunidades possam ser percebidas e ocasiões mais vantajosas sejam identificadas. Talvez ajude seguir a própria intuição, ser otimista, não desistir diante das dificuldades e enfatizar sempre os aspectos positivos, inclusive quando acontece um evento negativo. Nesta pesquisa, muitas pessoas consideravam sortudas, mesmo que estivessem fatos muito dramáticos, doenças ou até mesmo morte na família. Ou seja, me parece que sortudo seriam as pessoas que conseguem superar as suas dificuldades. E quando você não consegue superar as suas dificuldades sozinhos, hein? Peça ajuda a um terapeuta. As músicas binaurais que eu pratico podem te ajudar muito a enxergar e dar a devida importância para cada detalhe em sua vida. Essa terapia que eu faço há muitos anos aqui no Brasil é incrível, certo? No final do nosso programa eu vou falar detalhadamente sobre essa terapia com as músicas binaurais. E percebam, acreditar em sorte e azar ajuda a reduzir nossa ansiedade causada pela incerteza. A superstição pode ser um instrumento de enfrentamento das incertezas, o que nos daria uma falsa noção de controle da situação. Muito frequentemente ouvimos à nossa volta: aquela pessoa tem tanta sorte, ou aquele tem tanto azar, mas até que ponto acreditamos na sorte ou no azar? Nós, como seres humanos, temos a capacidade de analisar os fatos, avaliar as distintas opções que existem e, por fim, escolher a decisão que consideramos mais adequada, mais assertiva. Muitas pessoas referem-se à falta de segurança que têm quando precisam tomar alguma decisão. É muito provável que todos conheçamos pessoas que ficam praticamente doentes quando têm de tomar decisões importantes, chegando a ficar bloqueadas, né? Tomar decisões faz parte da condição humana. No entanto, há quem passe a vida inteira a tentar evitar esta opção, preferindo deixar a vida nas mãos dos outros a ter de assumir a responsabilidade e a oportunidade de decidir. Por que não tomar decisões? Alguns poderão dizer que é impossível controlar tudo, é certo que, por muito que tentamos, não podemos controlar tudo mesmo, mas somos responsáveis pela maioria das coisas que ocorrem nas nossas vidas. Por outras palavras, podemos escolher o modo como enfrentamos as diferenças e as diferentes circunstâncias da nossa vida. Por vezes, a nossa possibilidade de escolha é pequena, mas ela sempre existe. Por isso é importante avaliarmos todas as opções antes de bloquearmos. É precisamente ao decidir, ao escolher, que nós vamos formando como pessoas, como capacidade para desfrutar a vida plena. É verdade que existem quem pareça ter o que se poderia chamar de azar.
Todos conhecemos pessoas que fizeram o impossível para seguir em frente e depois de todo o esforço lhes acontece uma catástrofe, não é mesmo? Uma doença grave, a morte repentina de alguém querido ou uma grande dificuldade financeira, por exemplo. Mas mesmo nestas situações em que a vida nos coloca em circunstâncias duras de lidar e difíceis de resolver, podemos escolher o modo de como vamos enfrentá-las. Podemos afundar ou nos erguer, podemos atirar tudo para o chão ou lutar com todas as nossas forças e com o melhor da nossa inteligência. Podemos desanimar ou procurar alternativas que nos ajudem a recuperar a confiança e a expectativa perante a nossa vida. E como podemos atrair a sorte, hein? Primeiro, maximize oportunidades. Isso mesmo. Faz sentido, não é? Se você se trancar em casa, quantas coisas existentes e inesperadas podem acontecer para você? Não muitas. Pessoas sortudas criam, notam e agem de acordo com as oportunidades em suas vidas. Pessoas sortudas tentam mais. Pessoas azaradas sofrem de paralisia por análise. Elas nada farão enquanto não pensarem sobre todos os ângulos, e até lá o mundo já andou, já mudou. Não se beneficiam do aprendizado pela realização. Tente diversos projetos, veja o que funciona e o que não funciona. Certos tipos de personalidade são mais sortudos porque tendem a criar cenários que maximizem oportunidades e, por consequência, aumentam a sua sorte. Quem é mais sortudo? Pessoas extrovertidas? Mais tempo com os outros? Mais possibilidades interessantes. Pessoas que não são neuróticas, pessoas que são tensas e ansiosas, têm menos chances de perceber e aproveitar oportunidades. Pessoas abertas a novas experiências. Segundo, dê ouvidos à sua intuição, é isso mesmo. Pessoas sortudas agem segundo suas intuições em muitas áreas de suas vidas. Intuição não é mágica. O que a intuição parece ser é que, quando você é especialista em uma área, de alguma forma, o corpo e o cérebro detectam um padrão que você, conscientemente, tem. Quando estamos falando com pessoas sortudas, elas muitas vezes dizem: se eu tiver um pressentimento sobre alguma coisa, eu paro e penso. Quando as pessoas azaradas têm essas sensações, elas não seguem em frente porque não sabem de onde vieram estas intuições. E elas estão muito preocupadas com o mundo. Quer aumentar a sorte em sua vida? Siga a sua intuição com mais frequência. Você verá que vai dar certo. Acredite em boa sorte. Puro e simples. É otimismo. É mais provável tentar novas coisas, seguir oportunidades e alcançar o sucesso quando você acredita que tudo dará certo. E esse otimismo traz mais resiliência às pessoas sortudas. Quando pensa que as coisas darão certo, você persevera. E quando você é resiliente, consegue mais tempo para trabalhar as oportunidades a seu favor. 4. Transforme a má sorte em boa. Pessoas sortudas nem sempre têm sorte, mas elas lidam com as adversidades, diferentemente das pessoas azaradas. Pessoas sortudas enxergam o lado positivo no azar. Olha só, pessoas sortudas estão convencidas de que qualquer má sorte que tiverem na vida, a longo prazo, será para o melhor. Pessoas sortudas não se prendem à sua má sorte, como você responde a uma decepção, por exemplo. Desistir, ficar depressivo, se trancar em casa, não vai ajudar o mundo a te oferecer melhores oportunidades. Quando as coisas ficam difíceis, você tem duas escolhas: desistir ou continuar. Pessoas sortudas são muito resilientes, é isso mesmo. Eu me lembro um dia desses de ligar para minha amiga na Alemanha, né? E ela me disse: nossa, Marcelo, fui limpar os armários da cozinha e a escada abriu no meio, levei maior tombo. E continuou me contando: olha que sorte a minha, caí na cozinha. E se eu tivesse limpando o armário do banheiro, poderia ter morrido, não é mesmo?
É a maneira que olhamos para os fatos que determina se é sorte ou azar. Todos precisamos de boa sorte e ela está aí ao tempo todo na nossa frente. E vamos falar um pouquinho sobre as pulseiras de Schumann, que podem equilibrar a sua energia, te trazendo mais sorte, ou te dando a possibilidade de enxergar melhor as possibilidades de acertos em sua vida. Ok? E estão me pedindo para falar das pulseiras de Schumann. Ela equilibra a sua energia e também te ajuda a controlar a tua ansiedade e aumentar o foco na sua vida, nas suas atividades aí da sua vida. Vamos entender como a pulseira de Schumann funciona? Então, esta aqui é a pulseira de Schumann. Tá vendo? Olha, é uma peça bem bonita, né? Ela é de cobre puro, virgem, com banho de ouro. E dentro dela, nós temos os ímãs que equilibram a sua energia. Por que eu falo cobre puro, né? O cobre ele tem que ser puro para que ela funcione adequadamente. Existem aí outras pulseiras que copiaram a minha pulseira de Schumann, que se utiliza de cobre reciclável, ou seja, o cobre já foi fio elétrico, já foi cano de água, de conduítes, etc. Tá? Não serve porque o cobre já passou aí por várias mudanças térmicas e químicas, inclusive. Então, o cobre ele tem que ser puro, ou seja, ele saiu da mina de cobre e virou pulseira. O banho de ouro é só para proteger a pulseira, para ela não ficar muito envelhecida, embora algumas pulseiras logo ficam escuras, tá? Por conta da energia que você carrega, tá? Ou da energia dos ambientes onde você frequenta. Os ímãs são calibrados, cada ímã tem uma função, são 6 ímãs, tá? A pulseira de Schumann é uma exclusividade nossa, tá? Você só compra comigo ou nos meus sites ou na minha rede social. Se você quiser mais informação da pulseira de Schumann, só você me mandar aí uma mensagem no meu WhatsApp, tá? No 11 99656 9137 eu te mando um filme mostrando como a pulseira funciona. Mas ela equilibra a tua energia, tá? Afastando aí dores, tendinites, afastando você também da preguiça, da falta de vontade de fazer as coisas, tá certo? Muitas pessoas que têm dores crônicas usam a pulseira diariamente e as dores simplesmente desapareceram, tá ok? A pulseira ela é muito bonita, tem gente que até fala, mas eu tenho medo, eu pego o ônibus, né? Eu ando de metrô, de trem, se eu colocar uma pulseira dessa no braço, vão achar que é de ouro de verdade e é capaz de me assaltarem. Então, quando você estiver no transporte coletivo ou estiver em algum lugar que você sinta esse receio, você pode tirar a pulseira do seu pulso e colocar no bolso ou na sua bolsa. Ela é regulável, tá, gente? Então ela abre facinho e ela regula no seu pulso, tá? Então pulsos menores, pulsos mais grossos, né? Tem essa regulagem, tá ok? Mas ela também funciona no bolso aí da sua calça, na sua bolsa também, ela vai funcionar sem nenhum problema, protegendo, trazendo essa proteção para você, tá ok? Depois de alguns anos, a gente desenvolveu as barras de Schumann, que é a mesma coisa da pulseira, só que em formato de barra. É uma barrinha reta, né? A pulseira ela tem esse formato oval, né? Que é uma pulseira, né? Um bracelete. As barras não, elas são retinhas, também tem ímãs. E você compra um kit com 5 barrinhas de Schumann. E essas barrinhas você deve colocar nos ambientes aí da sua casa. Na sala, no quarto, onde você dorme, onde você estuda, tá? No seu banheiro, né? Que banheiro é um lugar perigoso, que pessoas podem sofrer acidentes, escorregar, e ela vai equilibrar a energia do ambiente, tá? Afastando aí qualquer tipo de problema. No seu carro, eu tenho aí depoimentos de pessoas que usaram a barra, tinham uma barrinha no carro e sofreram um acidente de trânsito, mas não aconteceu absolutamente nada com elas, né? Às vezes teve até perda total do veículo, mas a pessoa saiu sem nenhum arranhão, né? Por conta da proteção que a barrinha te deu ali naquele momento, tá certo? É um kit com 5 barras vendidos aí de 5 em 5. Você também pode me mandar uma mensagem que eu também te mando um filme mostrando como que as barrinhas funcionam e são feitas, tá? Também de cobre virgem, tá? No 11 99656 9137.
9137. Temos também falado sempre do bastão de alcalinidade da água, tá? Se você tiver um tempinho, procura aí nas redes sociais um filme do Dr. Lair Ribeiro, tá? Aí, conhecidíssimo médico aí brasileiro, né? Ele fala sobre água alcalina, ou pH do sangue alcalino. Procura lá para você ver. Ele é categórico. Quando nós temos o nosso pH do nosso sangue muito ácido, nós estamos desenvolvendo um corpo prontinho para ter e dar uma manutenção às células cancerígenas, qualquer uma delas, tá? As células cancerígenas, elas não se desenvolvem num organismo alcalino. E como é que você vai ter um organismo alcalino? Tomando água alcalina, evitando alimentos que são muito ácidos, né? Também ajuda, tá? Evitando embutidos, evitando produtos industrializados com grande frequência, né? Bolachas, né? Alimentos que são muito processados, né? Às vezes você nem sabe o que você está comendo, tá? É muito grande aí a lista, né, de produtos que a gente acaba comendo no dia a dia e que podem transformar o nosso corpo em ácido, tá certo? Você pode até me pedir uma listinha aí que eu te passo desses alimentos que você deve evitar, tá bom? No 11 99656 9137, tá? Mas o bastão é fora de série. Ao invés de você gastar dinheiro comprando uma água alcalina, que é muito caro, que é mais caro do que uma água mineral, você pode comprar água mineral ou até mesmo usar a água aí do filtro da sua casa mesmo, sem nenhum prejuízo, tá? E colocar esse bastão, que é pequenininho, assim, mais ou menos desse tamanhinho, você coloca dentro de uma jarra e esse bastãozinho vai alcalinizando a água, transformando a sua água em alcalina. Quando terminar, né, quando acabar os produtos que tem dentro desse bastãozinho metálico, que é de aço inox, né, ele já não vai estar mais funcionando, tá certo? Então, para uma casa aí de 4 pessoas, esse bastãozinho vai durar aí mais ou menos uns 7, 8 meses. Uma casa com 2 pessoas vai durar uns 12, 14 meses. Uma casa com uma pessoa só vai durar quase 2 anos. Tá? Você consumindo essa água com frequência. Você pode deixar isso na sua casa e quando você for para o seu trabalho, você coloca lá num squeeze, né? Aquela água da sua casa. Ou até mesmo compra um bastão e deixa só no seu squeeze. Aí você pode, na firma, na empresa que você trabalha, colocar a água lá do bebedouro da empresa, mas dentro do seu squeeze já tem esse dispositivo maravilhoso que é o bastão de alcalinidade da água. Tá certo? Show de bola. Bom, sempre falo dos extratos de romã, extrato do cravo da Índia, agora aumentando a família, o extrato de própolis puro, né? O de própolis é muito comum, tem aí à venda em farmácias, em muitos lugares. O de romã e o do cravo da Índia é mais difícil achar, você vai achar em lojas de produtos naturais. Mas nós temos os 3, que eu atesto a qualidade, tá? O de romã e o do cravo da Índia, eles são importados de Israel, são fora de série. Eu não deixo faltar aqui na minha casa e eu e minhas filhas tomamos todos os dias, tá certo? De romã e do cravo da Índia para aumento da imunidade. Tá com a garganta arranhando, pegando, tomou uma friagem, tá espirrando pra caramba, extrato de romã, extrato do cravo da Índia, tá? É impressionante, no dia seguinte você já tá bom. Eu que uso muito a voz para gravar os meus programas, para fazer os programas de televisão, de rádio, ou para atender as pessoas, eu falo praticamente o dia inteiro, eu não deixo nunca de tomar. Todo dia de manhã eu já tomo o meu extrato de romã e do cravo da Índia. E o de própolis, quando eu sinto que eu vou ficar gripado, que eu vou adoecer por alguma razão, que eu vou ficar com uma dor de cabeça, eu tomo o própolis puro, o extrato de própolis puro, que é muito diferente desses sprays de própolis que vendem por aí. Isso aí tem muito pouco própolis ali dentro, é só um composto ali que tem uma quantidade mínima de própolis. Fica esperto com isso, tá bom? Se você quiser mais informação do própolis,
do extrato de romã e do extrato do cravo da Índia, é só me chamar também no WhatsApp, eu te mando essas informações no 11 996569137. Nós sempre temos promoção, na compra de um ganha o outro, na compra de dois ganha mais um, então me manda essa mensagem e eu mando sempre aí essas promoções para vocês, tá certo? Bom, também temos o nosso tratamento com as músicas binaurais, né, que é o carro-chefe de tudo que eu faço desde que eu me iniciei nesse mundo terapêutico há mais de 10 anos, né? Eu trouxe para o Brasil essa terapia maravilhosa com as músicas binaurais, que é sempre feita com o uso de fones de ouvido, né? Assim como esse aqui, né? Nós temos o fone de ouvido, que nós comercializamos um fone de ouvido próprio para isso, que seria parecido com esse, ou igual a esse, às vezes muda um pouco o modelo, né? É um fone sem fio que tem a música dentro do fone, ou seja, só você ligar o fone você já vai ouvir a sua música binaural. Nós temos, inclusive, uma farmacinha, né, binaural, com 40 tratamentos. Olha só que legal. Então você pode adquirir o fone de ouvido nosso já com 40 tratamentos, tá? Então, poxa vida, hoje eu acordei meio desanimado, meio estressado, tem uma música binaural para você. Hoje eu acordei com dores no corpo, tem uma música binaural para você. Acordei com ressaca, fui numa festa ontem, exagerei um pouco e hoje tô ali, sabe, mal pra caramba. Tem uma música para ressaca também muito legal. Então é só você ligar o fone, programar a música e ouvir. Todas elas têm 30 minutos, tá? A gente vende esses 40 tratamentos avulsos num preço promocional. Você pode pedir aí a listinha que eu te mando no 11 996569137. E você que é também terapeuta, faz acupuntura, massagem, né? Reiki, tá? Você pode comprar esse fone e usar com o seu paciente. Você programa lá o fone de acordo com o estado e o equilíbrio energético do seu paciente, coloca o fone nele enquanto você faz acupuntura, massagem, reiki, outras terapias aí que você possa estar fazendo enquanto o seu paciente está ali viajando na música binaural feita exclusivamente por mim, maestro Marcelo Fagundes, tá certo? E se você tem algum problema específico e quer uma música personalizada, é só você me chamar no meu WhatsApp e eu faço esse atendimento com você, né? Pode ser online, tá? Tem no Brasil todo, e inclusive outros países também, tá? No 11 996569137, você me chama, a gente agenda um horário que a gente pode conversar com sossego, com paz, e você me conta o que está acontecendo, o que está se passando, e eu faço essa música binaural exclusiva para você, tá? Uma música para você, específica para você, tá certo? E aí você inicia o seu tratamento, tá? Nós temos alguns tratamentos que são muito bem sucedidos, né? Como, por exemplo, contra o zumbido, contra o estresse, contra a insônia, tá? Muita gente que não consegue dormir usa as minhas músicas binaurais aí para equilíbrio aí do sono, né? Com muita assertividade, tá bom? É só você me chamar aí que a gente bate um papo sobre as músicas binaurais, tá? E os tratamentos que a gente pode estar aí também te oferecendo aí nesse pacote todo. Eu estou aqui sempre para te ajudar. Então, pessoal, sobre as batidas binaurais, sempre tem muitas pessoas que me mandam mensagens perguntando: as batidas binaurais são seguras? Eu vou ouvir com segurança? Ou vai acontecer alguma coisa desagradável ao eu ouvir a música que você, maestro Marcelo Fagundes, faz? Bom, as batidas binaurais, elas são gravações completamente seguras de usar. Esta é uma ciência natural que reproduz os estados cerebrais que os seres humanos produzem diariamente, que já existem no nosso cérebro. O que a música faz é reorganizar essas frequências, tá certo? Pense em batidas binaurais da mesma forma que você ouviria uma música que faz você se sentir bem, é a mesma coisa. A razão pela qual uma música te faz sentir bem é porque esta música possui certas propriedades que movem o seu cérebro para um estado de relaxamento, de alegria, de felicidade, de lembrança, não é mesmo? Quantas pessoas aí
ouve uma música e lembra de uma pessoa, lembra de um fato, lembra de uma passagem, né? O mesmo princípio se aplica aqui. Se você se sentir estressado, sente-se e ouça uma gravação com as batidas binaurais projetadas especialmente para você se sentir relaxado. E se você que quer sentir mais acordado, estimulado, ou estimular o seu cérebro para um aprendizado mais dinâmico, por exemplo, ouça a gravação com batimentos binaurais nas ondas beta, por exemplo. Tá? Recomendamos as batidas binaurais particularmente para aquelas pessoas, né, que lutam contra o estresse, que lutam para mudar pensamentos negativos, destrutíveis, né, e algum tipo de comportamento que não está te fazendo bem. Tá? Muitos terapeutas, hoje já não é tão novidade, porque já faz 10 anos que eu trabalho com isso, né, já estão usando as batidas binaurais para tratar pacientes que sofrem do estresse, da ansiedade, né, da hiperatividade e outros problemas comportamentais. Mas tem um detalhe. Você precisa saber quem fez essa batida binaural. Ela é segura se você souber quem a fez. Porque na internet nós temos aí uma infinidade de batidas binaurais, mais batidas do que músicas binaurais, que é o que eu faço. As batidas binaurais tem um monte. Se você colocar agora no Google lá, batidas binaurais, você vai ver lá mais de, 1 milhão de sites, inclusive oferecendo gratuitamente esta música. Não caia nisso, porque você não sabe quem fez essa música e você não sabe se aquilo que está dizendo que a música vai fazer, vai realmente fazer. Tá? Então, por exemplo, uma música que está lá gratuita, que é para estímulo do seu aprendizado. Será que é mesmo? Quem fez? Por que está lá de graça? Né? Agora, se você contratar os meus serviços, os meus trabalhos, você pode ter certeza absoluta que eu vou te dar esta música específica que você está me contratando para fazer. Tá? E se você não se sentir bem com a música que eu, o maestro Marcelo Fagundes, fiz para você, é só você falar. É só você mandar uma mensagem para mim, eu troco a música sem nenhuma cobrança adicional. Tá? Hoje é meio difícil isso acontecer. Antigamente, quando eu comecei, às vezes acontecia. Eu fazia uma música, a pessoa ouvia 1, 2 dias e me ligava. Assim, olha, eu não vou ouvir mais, porque essa música está me deixando triste, eu estou chorando o dia inteiro. Tal. Opa, peraí, que eu errei aqui a mão na frequência. Eu vou fazer outra então. E aí, com o tempo, eu fui também aprendendo a dominar esta técnica, que não tem muito livro que ensina. A gente aprende e vai experimentando, né? Mas hoje é muito difícil acontecer isso comigo, tá certo? Então, vale a pena você contratar, né, e comprar uma música binaural de minha autoria, tá certo? Nós temos pacotes aí fechados, né, como eu disse anteriormente, que não custam tão caros. Você pode comprar o pacote todo ou comprar avulso as músicas e ir já começando o seu tratamento, tá certo? Bom, essa é uma pergunta muito corriqueira, tá? Outra pergunta que sempre me fazem é: posso ouvir as músicas binaurais em qualquer lugar? Não aconselho. Primeiro, a música vai te relaxar, então você não deve ouvir a música binaural dirigindo, operando uma máquina, né, fazendo uma atividade, tá? A não ser que seja para isso. Eu tenho música binaural que estimula você a ter atividade física, estimula você a ter mais energia. Então aí você pode ouvir a música binaural na academia, por exemplo. Tá? Mas se é uma música para fazer você encontrar a sua paz, o seu equilíbrio, então o ideal é que você ouça essa música num ambiente tranquilo. No seu quarto, sentada numa poltrona, num sofá confortável, até mesmo deitada. Tá? Você pode ouvir antes de dormir, você pode ouvir sempre com fones de ouvido, como eu já disse. Né? Tá? Você pode dormir ouvindo a música binaural. E o tratamento está sendo feito da mesma maneira, não se preocupe. Se você dormir é até legal, porque aí o seu cérebro descansou e o processo todo já está começando a fluir melhor, porque você não tem interferência aí dos seus pensamentos, de barulhos externos e coisas que podem te atormentar. Tá? Então procure um lugar, pode ser qualquer horário do dia. Tem pessoas que gostam de ouvir a minha música binaural depois que almoça na empresa. Terminou o almoço da empresa, ainda tem meia hora, 40 minutos de almoço, vai lá para o jardim da empresa, vai numa sala da empresa que você pode ficar mais tranquila. Hoje é comum as empresas terem esses espaços, né? Onde você pode pôr o fone, peça para as pessoas não te incomodar, tá? Pode até colocar um despertadorzinho no seu celular, se for o caso,
para aquele toque depois de meia hora, porque a música, né? Se você vai ouvir aí no seu WhatsApp, a música vai tocar só meia hora e ela vai parar. Se você for ouvir em outro programinha de áudio, é capaz que ele fique em looping, fique, né, repetindo, mas alguém sempre vai te acordar para você voltar ao trabalho, tá bom? Então, procure sempre um lugar aí dinâmico, gostoso, né? Um lugar que você se sinta bem, né? E ouça com tranquilidade, tá certo? Tá? Um jardim, é bem legal, tá? Aí, uma pergunta que sempre me faço, eu já respondi agora, né? Posso ouvir as músicas dirigindo um carro, um caminhão, um ônibus? Não, não pode. Nunca escute as gravações minhas das músicas binaurais ou dirigindo, operando máquinas pesadas, alguma coisa desse tipo, que você pode ter uma sonolência, dormir e acabar batendo aí o seu carro, tá? Tenho que comprar fones de ouvidos especiais? Também sempre me perguntam isso. Muitas pessoas ouvem as minhas músicas binaurais aí com o fone que vem no celular, que é aquele que fica bem dentro do ouvido, né, no furinho do ouvido, tá? Tudo bem, pode usar. Mas eu recomendo que ouça com esses fones aqui, tá? Esses fones mais tradicionais que vedam praticamente a tua orelha toda, tá? Por que esse fone é melhor, né? Porque ele faz com que o som externo fique bem longe, tá? Então você não vai ter interferência do som externo, você vai ouvir só a música binaural mesmo, tá? Então é muito interessante, é muito legal por esse aspecto, tá bom? Então se preocupe com isso, tá? De ter essa qualidade audível, tá? Se você quiser, a gente tem esse fone específico para vender aqui, é só você me chamar no WhatsApp que eu te mando o preço do fone, das músicas, do pacote completo para você, tá bom? No 11 99656 9137, tá? Invista nisso, tá? Então é como se você estivesse fazendo realmente um tratamento. Se você vai fazer acupuntura, você tem que comprar as agulhas, né? O médico não vai usar a agulha que ele tem lá de outros pacientes em você. Você vai ter que comprar o seu kit e usar sempre as suas agulhinhas, tá certo? Aqui uma pergunta que sempre me fazem também é se as batidas binaurais realmente funcionam. Funcionam sim. Esta tecnologia foi comprovada e desenvolvida ao longo dos últimos 150 anos. Então não é uma invenção minha do maestro Marcelo Fagundes. Não é. Tá? A ciência mostrou que seu uso regular aumenta a capacidade dos ouvintes para relaxar, aliviar a ansiedade e reduzir o estresse, mostrando resultados positivos quando utilizamos para curar diariamente doenças como enxaquecas, dores crônicas, ansiedade, alcoolismo e outros vícios e muitas outras doenças do homem moderno, tá? Então, a gente tem a ciência, a comprovação dessa ciência a partir de 1969. Por quê? Porque em 1969 foi inventado o tomógrafo. E aí com a invenção do tomógrafo é que a gente conseguiu realmente visualizar o cérebro funcionando. Tá? Até então, a gente tinha só o EEG, o eletroencefalograma, que também media as ondas cerebrais nossas, né? Mas a gente não entendia realmente se aquilo que a pessoa estava ouvindo estava tendo alguma interferência no aspecto aí cerebral da pessoa. Já com o tomógrafo a gente consegue, tá? Até alguns anos atrás, um programa de televisão, fizeram esse teste, né? Colocaram um casal namorando, né, dentro de um tomógrafo para ver, e eles começaram a medir, né, os pulsos elétricos cerebrais deste casal, né, o que é que acontece na hora de um namoro, né, e foi uma pesquisa bem interessante, e para tudo é assim. Então se você está aí com uma tristeza crônica, você tem um padrão cerebral, e aí a música binaural muda esse padrão. E se você tiver um tomógrafo, você vai ver que esse padrão vai ser alterado, tá? É bem interessante, vale a pena você, de alguma maneira, você fazer essa experiência. Agora, cuidado, como eu disse anteriormente, não vai baixando aí, porque vira e mexe eu encontro com gente por aí nos eventos que eu vou, que falam sobre isso, né? Falar, eu baixei a música tal, não deu nada certo, não aconteceu nada. Não aconteceu nada porque talvez aquela música que você baixou nem era binaural, né? Não tinha nada disso. Então não adianta você
perder seu tempo ouvindo isso, tá? Eu garanto o meu trabalho, eu garanto aí todo o processo de criação das músicas binaurais que eu faço já há muitos anos, tá bom? Quer saber mais? Quer me mandar pergunta? Fique à vontade, no 11 99656 9137. Você pode entrar também no meu site, maestromarcelofagundes.com.br. Lá tem depoimentos, tem toda a explicação técnica do que são realmente as músicas binaurais, ok? Tá bom? Então fique tranquilo, eu estou aqui para ajudar vocês e para melhorar você, melhorar a sua condição de vida. Tá? Não é para perturbar você. Se por um acaso você me contratou para fazer uma música para te tirar da ansiedade, do estresse, alguma coisa assim, e não deu muito certo, você se sentiu mal, é só falar comigo que eu faço a música novamente para você. Tá ok? É isso aí. E temos para completar o teste de biorressonância, que é um teste maravilhoso. Esse tem que ser feito num dos meus consultórios, São Paulo, Campinas, Jundiaí ou Itatiba. Tá? Tem que agendar um horário, vir até um dos meus consultórios para fazer o teste de biorressonância. Tá? É um aparelho, você vai segurar na sua mão um bastãozinho metálico e ele vai escanear o seu corpo todo, te dando um laudo completíssimo de como está a sua saúde. Tá bom? Esse laudo, ele não é um diagnóstico médico, ele é só uma apreciação de como está o seu organismo. Então tem muita gente que fala, Deus me livre, eu não vou fazer esse teste nunca na minha vida, né? Quem procura acha, vai falar que eu estou doente. Não, ele não vai falar que você está doente, mas ele vai, por exemplo, falar que o pH do seu sangue está ácido. Então aí você vai começar a trabalhar para melhorar o pH do seu sangue, tomando água alcalina, mudando hábitos alimentares. Ele pode falar que você está com excesso de açúcar no sangue. Diminui aí o açúcar, que açúcar não serve para nada na nossa vida. Você pode ficar a vida toda sem experimentar o doce, né? O açúcar que você não vai morrer, não vai fazer a menor falta, tá certo? Porque existem frutas e existem alguns alimentos que já têm a sacarose, né? O açúcar natural. Então você não precisa disso. Tá bom? E falta de atividade física, entre outras coisas, né? Ele também pode nos alertar sobre problemas que podem vir a ocorrer, um AVC, uma demência, um Alzheimer. Então você pode evitar essas doenças graves começando o tratamento agora. Tá? Eu tenho um tratamento preventivo aí de demência, Alzheimer, que é fora de série. Então, pessoas que já têm esses casos na família podem se privilegiar desse tratamento agora, sem estar desenvolvendo a doença. Usando essa música binaural todos os dias, vai estimular as células do nosso cérebro, né, os nossos neurotransmissores, a ponto de fazer com que você não desenvolva essas doenças na velhice. Ou até mesmo, né, o Alzheimer, eu tenho atendido pessoas de 40 e poucos anos que já estão desenvolvendo a doença do Alzheimer. Tá bom? Então é sempre bom a gente se preocupar com a saúde nesse sentido. Tá? Então o check-up, que não é muito comum no Brasil, né, pessoal? Nós brasileiros não costumamos muito a fazer check-ups, né? A gente vai no médico quando está doente, né? É um erro. Tá? A gente tem que ver o que está acontecendo com nossa saúde sempre, para que a gente se equilibre e evite ficar doente. Tá? O check-up de biorressonância quântica serve exatamente para isso, para nos orientar e como está o seu organismo. Às vezes, eu já atendi pessoas que acham que está com a saúde perfeita. Não tem nada, imagina, eu faço atividade física, eu me alimento bem, eu não fumo, não bebo, não uso nenhum tipo de droga, minha cabeça é ótima, trabalho no que gosto, minha família é perfeita. Vem fazer o check-up, vai ver que está faltando alguma coisinha lá que pode ser facilmente resolvida, antes que vire algo muito mais problemático de ser resolvido, tá certo? Quer saber mais? Me liga que eu te mando um filme mostrando como o teste é feito no 11 99656 9137. O teste é completíssimo, gente, tá? Eu mando para você aí nesse filme a relação de todos os testes que são feitos. São mais de 125 exames que ele faz, tá certo? Então você vai se beneficiar disso daí com a maior tranquilidade do mundo.
tá bom? É só agendar que a gente marca aí um horário para fazer o seu teste num dos meus consultórios. São Paulo, Campinas, Jundiaí ou Itatiba. E se você é acamado, está em casa, não pode sair, está numa clínica de repouso, geriátrica ou de recuperação, eu posso ir até você, tá certo? É só você me passar mais ou menos o endereço e a gente calcula aí o valor do teste, o valor do translado, tá bom? E eu vou, sem nenhum problema, atender você aí aonde você está, tá bom? Me liga e eu te mando um filme mostrando como o teste é feito no 11 99656 9137. Repetindo, no 11 99656 9137. Lembrando aí, né, que esse teste não vai falar que você está doente, você não precisa ficar com medo, mas ele vai nos dar uma pista, uma orientação de como está o seu organismo agora, neste momento, tá bom? Então, é só me chamar no WhatsApp que eu te mando o filminho. 11 99656 9137. Aqui no final do nosso programa Mente Poderosa. Grato aqui pela sua audiência, pela sua participação, e temos um encontro marcado todas as terças-feiras às 14 horas aqui na Rádio Cidade de Jundiaí, nas ondas do 730 AM, ou pela rede social da rádio, né? Procura aí, @Rádio Cidade Jundiaí, ou também pelo meu Instagram, tá? Lá no meu Instagram o programa fica lá guardado, gravado, você pode assistir a hora que você quiser, tá bom? @Maestro Marcelo Fagundes. Você fica agora com a programação maravilhosa da Rádio Cidade Jundiaí, tá? Com o programa, você continua agora com o programa Paulinho Maurício, o programa Show e Companhia. Até o nosso próximo encontro, até a nossa próxima terça-feira. Tchau, tchau. E eu espero que você tenha uma semana abençoada, cheia de saúde. E eu estou aqui sempre pronto para te orientar, te dar informações e te trazer novidades sobre esses produtos terapêuticos maravilhosos que podem ajudar você a encontrar aí o equilíbrio da sua saúde. Ok? Até mais. Tchau, tchau.